Um dos temas mais cobrados sobre o Poder Legislativo em concurso público, principalmente naqueles concursos mais voltados para os tribunais trabalhistas, é a parte da função fiscalizatória, que é uma das funções típicas do Poder Legislativo, tá? E é ela que eu quero apresentar para vocês aqui agora. Função fiscalizatória. Queridos, a função fiscalizatória do Poder Legislativo, ela aparece ali entre os artigos 70 e 75. 70 ao 75. Tá? Artigo 70 ao 75. Artigo 70 ao 75 são 5 artiguinhos. Então, se você pegar um edital que ele traz para você lá, função fiscalizatória, Poder Legislativo, 2 pontos, função fiscalizatória, o que ele está exigindo de você é apenas isso. 70 ao 75. Que é onde ele vai trazer exatamente essa atribuição, que é uma das atribuições típicas do Poder Legislativo. Tá? Que tipo de fiscalização o Legislativo faz no Brasil? Basicamente, a fiscalização atrelada à ordem financeira, orçamentária. Tá? É esse tipo de fiscalização que ele vai se referir aqui. E como que essa função fiscalizatória vai acontecer? Como é que ela vai se concretizar? Essa função fiscalizatória, ela vai se concretizar através das atividades de controle. E aí a doutrina diz que as atividades de controle das contas públicas, ela pode ocorrer de 2 formas, de 2 espécies. Eu tenho o chamado controle interno, eu tenho o chamado controle externo. Toda vez que aparecer na tua prova controle interno, o que significa isso? Significa que os próprios poderes fazem o seu próprio controle interno. Então, dizemos que o controle interno é o controle realizado por cada poder. Cada poder. Controle interno é o controle realizado por cada poder. Tudo bem? Da mesma forma, nós temos aqui o controle externo. Controle externo de conta pública, ele é realizado pelo Poder Legislativo. Poder Legislativo. Que é uma função típica do Legislativo. Isso é fundamental para a prova. Você tem que lembrar que o Legislativo ele tem 2 funções típicas, uma de legislar e outra de fiscalizar. E quando o Legislativo fiscaliza, ele faz a fiscalização através da atividade de controle externo das contas públicas. Então, o que a Constituição quer dizer quando ela fala isso? Ela quer dizer que o Legislativo fiscaliza a utilização do dinheiro público por todos os entes, por todos os poderes. Tá? E aí, obviamente, o que você tem que fazer, que leitura que você tem que fazer agora? É a seguinte. Vamos imaginar que nós estejamos falando da União. Se eu estou falando do ente União, quem que é o Poder Legislativo que vai fazer o controle externo das contas públicas da União? Congresso Nacional. Tudo bem? Se eu descer para outro ente federativo, pensar nos estados, nós teremos ali, nos outros estados, as chamadas assembleias legislativas. Então, a Assembleia Legislativa, ela que vai fazer a atividade de controle externo de conta pública quando o dinheiro público for do Estado. Se eu estiver no âmbito do município, quem faz a atividade de controle externo do município? Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores. Como é que é? Cada um faz o controle do seu próprio erário público, o erário do município, ou o erário... Se você pensar sobre o Pacto Federativo, muito bacana a sua pergunta. Quando eu penso no Pacto Federativo, cada ente federativo tem a sua própria autonomia financeira. Certo.
né? Então, o dinheiro da União, do Estado, do município, o DF é DF. Tá? Por isso que em cada um desses entes federativos existem o Poder Legislativo que vai fazer atividade de controle externo. No âmbito do DF, então, quem vai fazer atividade de controle externo é o Poder Legislativo, que é quem? Câmara Legislativa. No DF tem essa peculiaridade. Se você pensar que o DF tem a peculiaridade de ter uma atribuição híbrida, né, de competência, que é o quê? Ora o DF age como Estado, ora o DF age como município, tu vai lembrar também que Câmara, ele pegou emprestado do município, Legislativo do Estado e montou seu próprio nome, Câmara Legislativa do DF. Que inclusive está com concurso aberto aí agora, né? Um puta concurso. Tá, agora pensa o seguinte, o Poder Legislativo, ele male faz lei, que é a tua finalidade para a qual ele foi criada, né? Male faz lei. Você acha que ele vai conseguir fazer controle e fiscalização de conta pública? Você acha que um membro do Legislativo vai saber fazer essa parada? Sabiamente a Constituição, percebendo que os parlamentares jamais teriam competência técnica para fazer isso, criou um órgão para auxiliar o Congresso Nacional. E esse órgão é um órgão que vai dar auxílio técnico para o Legislativo na realização dessa atividade de controle externo. Então, dizemos que o controle externo é realizado pelo Poder Legislativo, auxiliado pelos tribunais de contas. Tribunais de contas. E, obviamente, quando eu falo Tribunal de Contas, eu vou, então, para a União. Se na União quem faz atividade de controle externo é o Congresso Nacional, eu posso dizer que o Congresso Nacional estará auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Se eu pensar no âmbito do Estado, quem vai fazer atividade de controle externo? A Assembleia Legislativa, auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado. Se eu olhar para o município, quem faz é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai fazer o controle externo auxiliado pelo... Depende. Essa questão é topíssima de prova. Gente, atenção, olha só. A Constituição proíbe que os municípios criem tribunais de contas municipais. Só que essa proibição veio depois com a Constituição de 88. Antigamente, vários municípios tinham. O exemplo de São Paulo. Então, qual que surge aqui a possibilidade? Qual possibilidade nós temos, então? Nos municípios que tiver Tribunal de Contas Municipal, a Câmara de Vereadores vai ser auxiliado pelo TCM. Nos municípios que não tiverem, né, Tribunal de Contas Municipal, então quem vai auxiliar vai ser o Tribunal de Contas Estadual, TCE. Naquele estado onde o município faz parte. Essa é uma questão muito boa de prova. E no âmbito do Distrito Federal, Câmara Legislativa do DF é auxiliado pelo TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Beleza aqui? Aqui então você... Decorar. Tem uma lógica, obviamente, que eu estou trazendo o órgão legislativo de cada um dos entes federativos, né? E aí você vai tendo aqui os órgãos que vão fazendo esse auxílio, tá? Muito importante para a prova, gente, se aparecer na tua prova assim, quem faz o controle externo das contas públicas da União é o Tribunal de Contas da União. Você vai marcar certo ou errado? Errado, gente. Controle externo é do Legislativo. O Tribunal de Contas, ele presta apenas o auxílio, tá? Ele vai fazer o auxílio de ordem técnica. E aí, eu quero ler com vocês o primeiro artigo que vai trazer essa perspectiva, que é exatamente aí o artigo 70. O artigo 70 que diz assim: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder.
né? Então aqui ele já traz a definição do que tipo de fiscalização é feita, que contábil, né, financeira e orçamentária, tá? E aí, como a gente está falando da Constituição Federal, a Constituição vai se dedicar agora a fazer análise das atividades de controle externo feita pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, tá? E aí surge uma primeira perguntinha em cima disso aqui. Pensando já em Congresso Nacional, em Conta Pública da União, em Tribunal de Contas da União, tá? Que é o foco do artigo 70 ao 75. Quem está sujeito à fiscalização feita pelo Congresso mais o TCU? Quem se submete? Quem são os sujeitos passíveis de serem fiscalizados? Aí vem na tua prova assim, vem cá. Uma pessoa física pode ser fiscalizada pelo TCU? Sim ou não? Entenderam a questão? O município pode ser fiscalizado pelo TCU? Uma pessoa jurídica, uma empresa, ela pode ser fiscalizada pelo TCU? Entenderam a questão? Sim. Porque é o seguinte, o que vai determinar se determinada pessoa vai ser fiscalizada ou não pelo TCU nesse tipo de atividade? Então guardem o que eu vou ensinar para vocês agora. O que determina é o seguinte, olha essa questão que boa. Imagina que a União doou dinheiro para o município construir uma escola. O município está lá usando o dinheiro público da União. Pergunta de prova. O TCU vai fiscalizar aquela obra? Sim ou não? Então, quero que vocês guardem a seguinte estratégia. O que determina quem que vai fiscalizar é a propriedade do dinheiro. Então, não importa com quem o dinheiro está. O que importa é de quem é o dinheiro. Não importa com quem o dinheiro está, o que importa é de quem é o dinheiro. Então, no caso aqui do dinheiro público da União, o Congresso Nacional faz atividade de controle externo e o TCU vai realizar essa fiscalização na prática, né? No dia a dia, ele que é o órgão técnico que vai fazer essa fiscalização, tá? Então, o dinheiro pode estar qualquer pessoa, pode ser pessoa física, jurídica, ente público, que é exatamente o que ele quis dizer nesse parágrafo único do artigo 70, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? O parágrafo único diz: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Olha aí. Texto super complexo para dizer, toda vez que o dinheiro é da União, quem fiscaliza? Congresso, TCU. Ponto, acabou. E essa é a regrinha que você vai ter que levar para a prova, por quê? Na questão da prova, o cara pode trazer para você lá exatamente um contexto nesse sentido. Ok? Tudo bem até aqui? Beleza? Fizemos aqui essa parte introdutória e eu queria agora focar no TCU, que é onde podem vir questões também para a sua prova, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui agora no TCU, que eu quero entender como é que funciona essa instituição que hoje faz um trabalho aí relevantíssimo no Brasil. Vamos lá. Pensando agora em TCU, Tribunal de Contas da União, primeira pergunta que eu faço é, o TCU faz parte de qual dos três poderes? Ele é um órgão que pertence ao Legislativo, ao Executivo ou ao Poder Judiciário? O que vocês acham? Essa questão é muito boa. Olha só o que diz o artigo 73. Acompanhe comigo. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Ele é um órgão do Executivo, Legislativo e Judiciário? Cara, se o cara lê o texto constitucional e ele falar, putz, o TCU faz jurisdição e o TCU chama-se tribunal, só pode ser do Judiciário. Só que não, ele não é do Poder Judiciário. O TCU,
ele tem atribuições que são de natureza administrativa. Aí o cara pensa, putz, então quer dizer que as decisões dele são de natureza administrativa? Então ele é do executivo. Só que não, ele não é do executivo. Mas aí alguém olhando com mais atenção para o texto constitucional pode perceber que o TCU, na verdade, auxilia quem? O Congresso Nacional na fiscalização. Aí o cara chega à conclusão de que ele pode ser do Legislativo. Só que não. Então você tem que guardar a seguinte informação. O TCU é uma instituição autônoma aos poderes. Tá? Dizer que ele é uma instituição autônoma aos poderes significa dizer que ele é um tribunal de natureza administrativa que faz fiscalização do controle público, trabalha junto ao Poder Legislativo, mas não está a ele subordinado. E não faz parte do Poder Judiciário. E não faz parte do Poder Executivo. Então, o que o STF decidiu sobre a natureza jurídica do TCU? TCU, instituição autônoma aos poderes, mas que possui vinculação funcional ao Poder Legislativo. Então, cuidado, porque vinculação funcional não significa subordinação. É a mesma relação que teria, por exemplo, uma defensoria pública em relação ao judiciário, por exemplo, que é um serviço essencial? Podemos pensar, então, a pergunta aqui muito boa do colega. Ele falou assim, vem cá, Daniel, eu posso pensar que seria uma relação parecida com a da defensoria pública em relação ao judiciário? Em certa parte, sim. Porque a Defensoria Pública também é uma instituição autônoma e ele exerce uma função essencial ao Poder Judiciário. Né? Não existe defensoria sem Poder Judiciário. Né? Então você acaba tendo essa funcionalidade ligada lá. É o que vai acontecer com o TCU em relação ao Legislativo. Mas guardem, não é órgão pertencente a nenhum dos três poderes, tá? Instituição autônoma aos poderes. Que é composta, segundo a Constituição Federal, de 9 ministros. 9 ministros. Então, o TCU é composto de 9 ministros e aí a Constituição vai trazer regras de como esses ministros podem ser encontrados. Então, olha só. Parágrafo 1º. Primeiro, agora ele vai trazer os requisitos, tá? Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. 1. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Primeiro detalhe, né? Depois, então, cuidado com a idade, tá? Idoneidade moral e reputação ilibada. Então, o cara tem que ser um cara certinho. 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros e de administração pública. Ou seja, tem que ter um puta conhecimento, né? Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior, tá? Então, aqui nós temos os requisitos para o camarada ser ministro do TCU. Agora vem a questão. Da onde esse cara é escolhido? Aí o parágrafo 2º vai dizer. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos, 1 terço pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2, 2 terços pelo Congresso Nacional. Então, o que ele fez? Ele pegou esses 9 ministros e disse o seguinte, ó, 1 terço, que equivale a matemática. É bem foda essa questão, tá, gente? Mas 1 terço de 9 é 3. 3 ministros do TCU serão nomeados pelo presidente da República. Tá? E aí a Constituição diz o que desses 3? Ela diz o seguinte, ó, desses 3, 1 obrigatoriamente vai ter que ser um auditor do TCU. O outro obrigatoriamente vai ter que ser um membro do Ministério Público junto ao TCU. E o outro olha aqui que ele falou, que top. Ele falou assim, ó, 1 terço pelo presidente com aprovação do Senado, sendo 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público. 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público. Só isso que ele colocou.
o terceiro, então, é livre escolha do presidente. Obviamente que é uma livre escolha desde que preenchidos os requisitos para ser ministro do TCU. Tudo bem? E os outros 2 terços escolhidos pelo Congresso Nacional. Toda vez que o presidente escolhe, depende de aprovação do Senado Federal. Se o Congresso escolhe, obviamente, não precisa de aprovação do Senado Federal, porque o Senado faz parte do Congresso. Tudo bem até aqui? Então essa é uma questãozinha boa que de vez em quando aparece em prova sobre a composição do TCU, tá? Outro detalhe interessante sobre o TCU é o seguinte. O TCU possui 2 carreiras importantes lá dentro. Que é a carreira de ministro e de auditor. Lembrando que auditor é provavelmente de concurso público, olha que top. A função básica do auditor, além da função de fiscalizar, de colocar a mão na massa, é substituir o ministro. Tá? Então o auditor substitui o ministro, tá? Nas suas ausências. E aí o que a Constituição olhou para o ministro e para o auditor e disse? Disse que eles possuem algumas prerrogativas. Prerrogativas semelhantes ao do Poder Judiciário. E equiparou eles a membros do Poder Judiciário. Olha que top. E aí ele disse que o ministro do TCU, ele tem as mesmas prerrogativas do ministro do STJ. Questão top de prova. Você já sabe que a banca vai fazer o quê? Trocar STJ e meter um STF ali, óbvio. Tá? E o auditor, ele vai ter as mesmas garantias e as mesmas prerrogativas do juiz do TRF. Outra questão maravilhosa de prova, tá? Então, ministro tem prerrogativa de ministro do STJ e o auditor tem prerrogativa dos juízes do TRF. Se eu falei juiz do TRF, você automaticamente já tem que pensar o quê? Que juiz do TRF é aquele juiz que trabalha no 2º grau. Juiz do TRF, 2º grau, tá? Não é o juiz do 1º grau lá. Né? Onde é que está previsto isso aqui? Isso vai estar aí no parágrafo 3º. Né? Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. O artigo 40 é o artigo que fala sobre a aposentadoria de servidor público. Tá? E aí vem a questão. Lembra que eu falei que o auditor, ele tem, uma das funções dele é substituir o ministro? Quando o auditor substitui o ministro nas suas ausências, ele passa a ter as prerrogativas de ministro do STJ, sim ou não? Sim, né, gente? Porque prerrogativa sempre é do cargo, nunca da pessoa, né? É o que diz o parágrafo 4º. O auditor, quando em substituição ao ministro, terá as mesmas garantias e impedimento do titular e, quando no exercício de demais atribuições da judicatura, as de juiz do Tribunal Regional Federal. É o que ele coloca aqui, né? Então, guarde isso aqui, porque isso aqui despenca em prova. Quando cai questão de fiscalização, de controle, sempre cai. E aí eu te digo, se vier uma questãozinha na sua prova, concurso, por exemplo, que tem o edital lá dizendo só controle, fiscalização, velho, vai vir daí. Sem dúvida que vai vir daí. Beleza? Agora, para a gente finalizar a estrutura do TCU, uma outra pergunta, essa é a pergunta que eu considero a mais desafiadora para o concurseiro, que é a pergunta relacionada às atribuições do TCU. Tá? Atribuições do TCU. As atribuições do TCU, elas estão previstas aí no artigo 71. E ele vai trazer aí, ó, controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, o qual compete. Então, o artigo 71 traz uma lista de atribuições do Tribunal de Contas da União. Tá? E eu começo fazendo a seguinte pergunta. Vamos lá. Tribunal de Contas da União aplica penalidade, sim ou não? Não, de repente. Tá? Questão top de prova, tá, gente? Então, vou contar uma história para vocês que vocês nunca mais vão esquecer disso aqui.
Quando eu trabalhava no Ministério da Justiça, eu era gestor de dinheiro público. Eu tinha cartão de pagamento do governo federal, eu tinha dinheiro que ficava sob a minha responsabilidade, dinheiro público, de penitenciária federal. E aí o que acontecia? Toda vez que tinha uma situação emergencial, eu, como era o titular do cartão, eu tinha que efetuar a compra emergencial com aquele cartão de pagamento do governo federal. Então, para eu efetuar a compra, eu precisava fazer a compra, passava o cartão, depois eu prestava contas para o meu órgão, justificando. Então, era um processo super burocrático, super foda. Tá? E aí, uma vez acabou a linha de costura de bola dos presos. Acabou a linha de costura de bola de preso, eu peguei e falei, pô, não vou fazer uma licitação para comprar linha de costura de bola de preso. Né? Não tinha sentido. Aí o que eu fiz? Putz, vou procurar. Aí a lei diz o quê? Eu procuro um lugar, tal, vou lá e compro. Fui lá, andando em Cascavel, tinha uma loja na cidade, armarinho. Eu falei, armarinho vende linha. Cheguei lá e falei, moça, é um armarinho? Tem linha de bola? Tem. Passa cartão? Passa. Emite nota fiscal? Emito. Pronto. Todas as perguntas que eu podia fazer e que eu precisava fazer segundo a lei, ela respondeu sim. O que eu falei? Me dê a linha de bola. Comprei a linha, passei o cartão, peguei nota fiscal, pum, prestei minhas contas com o órgão. Passou uns 15 dias de fechar o meu cartão, eu recebo um e-mail de um auditor do TCU. Prezado senhor Daniel, apresente justificativa no prazo de 24 horas, por causa de que você efetuou a compra com dinheiro público em estabelecimento cujo CNPJ está baixado. Véi, deixa eu contar uma história para vocês. O TCU nunca vai te mandar um e-mail para te trazer alguma coisa massa. Se tu um dia recebeu, tu mexe com dinheiro público, e tu recebeu um e-mail do TCU, para o que você estiver fazendo. Porque the house is down, velho. The house is down full. Eu fiquei branco, amarelo, roxo, azul. Aí eu parei, eu falei, velho, não é possível. Calma, para, pensa. E aí a vantagem de você andar na lei. Na hora que eu falei, peraí. Mas a lei não me exige fazer isso. Do mesmo jeito que ele mandou, eu respondi. Prezado auditor, a lei não exige que eu fiscalize a condição jurídica do estabelecimento. Situação essa que seria diferente caso eu tivesse feito uma licitação. Portanto, essa competência é do município. Não tem nada a ver com isso. A empresa está aberta. Emitiu nota fiscal. Passou o cartão. Se ela está irregular, o problema é dela com quem tem que fiscalizar. E não sou eu. Nunca mais o auditor retornou com o e-mail. Nem para dizer, faz sentido. Né? Então ali eu matei. Tá, e se eu tivesse realmente errado? Sabe o que o TCU faz? Multa. Eu tenho um brother meu que ele cagou no processo licitatório de viatura e ele foi condenado e pagou multa de R$300 mil. E a multa aplicada pelo TCU é top, porque ela é descontada em folha. Tu nem decide se tu quer pagar naquele mês. Olha lá. Retido na fonte, velho. Tu nem vê. Isso é LMF? Tipo, na lei de responsabilidade fiscal? Sim, lógico. E na lei de licitação que vai trazer essa possibilidade de penalidade. Então, todas as vezes que cair na tua prova, o TCU aplica penalidade, você vai dizer sim, porque o Daniel quase se fudeu, né? E aí, vamos aqui para uma das atribuições aí do TCU, que está no artigo 71. Ele traz assim, ó, no artigo 71, inciso 8, gente, sublinha esse inciso, porque esse inciso ele é muito top para cair em prova. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Tá aí, ó. Então, TCU aplica penalidade? Sim, ele aplica penalidade de multa. Então, ele é um órgão ele não faz coisa julgada nas suas decisões, tá? As decisões do TCU podem ser revistas pelo Poder Judiciário, sim, mas o que ele decidir tem eficácia
de título executivo, vai para cima, acabou. Que é uma das coisas que ele coloca aqui, exatamente no parágrafo 3º, que é um dos dispositivos mais cobrados em prova sobre esse tema, né? As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Acabou. Condenou, execução, velho. Pague. Ah, mas eu não concordo, quero discutir. Vai para a justiça, mas já está sendo executado. Entendeu a ideia? Então essa é a questão. Segundo ponto interessante, vamos lá. Aqui, a questão do momento, tá de prova, gente, questão do momento. TCU. Eu já sei que ele fiscaliza a conta pública, não é isso? E ele julga, porque ele é um tribunal. Então, na hora que ele está fiscalizando, se ele vê irregularidade, ele vai julgar aquela irregularidade. Dizendo, ó, tem irregularidade aqui. Beleza? Pergunta de prova. O TCU julga as contas do presidente da República, sim ou não? Gente, lembrando que o presidente da República é o chefe do Executivo da União e ele mexe com o dinheiro público da União, entenderam aqui? Então o TCU, ele julga as contas do presidente da República, sim ou não? Não julga, tá, gente? Então cuidado com isso aqui, porque isso aqui é top de prova. Olha o que diz o parágrafo, o inciso 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bem, valor público da administração direta e indireta, incluída a fundação, sociedade instituída e mantida pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio e outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Então o TCU julga a conta? Julga de todos os administradores públicos do Brasil, menos o presidente da República. Quem no presidente, olha lá quem vai, inciso 1. E aqui você vai ver o que o TCU faz com a conta do presidente. Ele aprecia as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado 60 dias a contar do seu recebimento. Aí tu vai lá no parágrafo, cadê? Parágrafo 2º. Congresso não, cadê? Ah, não está aqui. Cadê? Não está aqui, não está aqui. A questão é, quem que vai julgar, na verdade, ele vai emitir esse parecer, quem que vai julgar as contas do presidente da República? Congresso Nacional. Porque isso vai aparecer lá na competência do Congresso Nacional, que é a competência exclusiva do artigo 49. Tá? Então, atenção, o TCU julga a conta dos administradores públicos do Brasil, menos do presidente. Então, do presidente, ele não julga, ele só emite um parecer. Tu vai lembrar de quem sobre isso aqui? Dilma. O impeachment da Dilma foi embasado em cima do parecer emitido pelo TCU, que falou assim, ó, conta da Dilma tem um negócio aqui estranho aqui, a gente chama de pedalada fiscal. Aí o Congresso foi lá e falou, não, tá tudo ok. Aí ninguém começou naquela pressão popular, o Congresso foi lá e votou impeachment, mas o Congresso já tinha aprovado. Por isso que ela falou, mas todo mundo faz isso. Né? Então, top demais isso aqui. Quem julga, o Congresso Nacional. O TCU apenas emite o parecer e faz a perícia. Por quê? Porque o Congresso não sabe contar, não sabe nem fazer lei, quanto mais contar. Né? Então o Congresso ele tem que só pegar o negócio prontinho lá, só para ele bater o martelão. Beleza? Beleza, mas mano, isso é péssimo. Porque tipo, tudo vai cair na política, tudo cai no outro. Tudo cai na política, isso aqui. Ontem eu dei uma entrevista para a Rádio Câmara, da Câmara dos Deputados. E nessa entrevista foi exatamente o que a repórter me perguntou. Ela falou assim, vem cá, você acha confiável o sistema de transparência orçamentária do Brasil? E aí eu falei para ela, assim, diante dos fatos, não tem como você achar confiável quando as contas públicas do Brasil são, em último caso, apreciadas por instâncias de natureza política. Tem como? Como é que você vai confiar? É natureza política, pô, é isso que está mandando. Por isso que uma instituição como essa é foda. Porque o cara que está ali, o auditor, primeiro, tá nem aí. Ele olhou e falou assim, velho, não vou assinar esse parecer não, dizendo que tá ok, não tá ok não, cara. O cara é independente, é auditor, é servidor, é foda, ganha bem pra caraca. Ó, lindão. Meteu as caras
derrubou um presidente. Muito top isso aqui, tá? Outra coisa também que pode aparecer na sua prova sobre as atribuições do TCU. Que diz respeito, gente, a contrato e ato administrativo, tá? Então, nós temos aqui duas possibilidades nessa questão da atribuição. Vou puxar aqui um asteriscozinho aqui. No que tange a contrato e no que tange aos atos administrativos. Olha o que diz aqui o inciso 10 do artigo 71, que traz a atribuição do TCU. Ele fala assim: sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, toda vez que um ato administrativo for impugnado, o TCU ele pode fazer o quê? Ele mesmo vai lá e susta. Então, ele pode sustar o ato, tá? Agora, olha o que diz o parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, no caso do ato, quem susta é o TCU. No caso do ato, quem susta, o próprio TCU. Mas no caso do contrato administrativo, quem susta é o Congresso Nacional. Então essa é outra questão também que sempre aparece nas questões de prova, por conta dessa pequena diferençazinha que está aí nas atribuições do Tribunal de Contas da União. Dúvidas até aqui? Eu só não consegui entender, tipo... Imagina que tem um ato administrativo irregular no que tange a conta pública. Se é um ato administrativo, quem vai... O TCU está fiscalizando. Ele fiscalizou, olhou e falou assim, cara, esse ato aqui está irregular. Ele mesmo vai lá e susta o ato. Tá. Quando é um contrato administrativo, aí o TCU não tem a função de sustar. Ele verificou que tem irregularidade, então ele manda para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é quem vai sustar. Essa seria a ideia. Tá? Fechamos aqui? Então, o que eu tinha para falar para vocês, só para... Depois vocês leem por gentileza, porque tem outras atribuições aí que eu não mencionei, mas elas são atribuições que podem aparecer também aí esporadicamente em questões de prova, né? E aí, só lembrando vocês aí do artigo 75, onde ele fala sobre os tribunais de contas dos estados e dos municípios, tá? Onde ele vai trazer uma pequena regrinha, e geralmente quando cai em prova cai o próprio texto constitucional, e ele diz aqui, né, que as constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Então, a Constituição Federal já fixa que os tribunais de contas estaduais têm que ter 7 membros. Né? Já é uma fixação da própria Constituição. E aí as próprias constituições estaduais vão estabelecer, e as leis orgânicas, né, quando for no caso do município, vai estabelecer as atribuições dos seus órgãos lá. Beleza? Matamos aqui? Show? Matamos função fiscalizatória, tema clássico em prova. Geralmente os TRTs gostam muito de cobrar esse tema e se tornou até uma prática nos TRTs eles colocarem esse tema sozinho lá, então Poder Legislativo. O que me interessa? Apenas essa parte de fiscalização contábil, financeira e orçamentária aí de toda a conta da União. Beleza? Show de bola? Então que a gente matou aqui, vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta para matar mais um tema aí do Legislativo.